Olá, pessoal. Eu sou o professor Flávio, mais uma vez me apresentando. Nós vamos para a correção completa do PET do sexto ano. Lembrando que eu enviarei as correções completas de cada PET assim que eles forem divulgados e passarmos algum tempo. E será feita apenas uma correção, tá bom? Então, dado esse recado inicial, esse vídeo será postado no YouTube e aí vocês assistam. Para quem quiser, pode se inscrever no canal também. Ah, vamos para o compartilhamento de tela, gente. E nós começamos aqui, nesta tela compartilhada, na semana 1 do PET. E aviso vocês que eu não vou falar as páginas, pois eu adaptei o PET em arquivo do Word para poder digitar e facilitar um pouco a minha vida. Mas eu estou aqui na atividade 1 da primeira semana, ou da semana 1. E pede aqui para nós fazermos uma observação de uma imagem. Imagem esta que retrata povos pré-históricos. Então, nessa imagem, nós podemos observar, né, uma pessoa aqui esticando uma espécie de couro de animal, a outra coletando frutos, ou uma outra pescando, uma outra atacando um animal para poder caçá-lo, né, caçando animais. E vamos aqui para o que está sendo pedido, que é para marcar a alternativa correta. A imagem retrata o contexto da pré-história humana e expressa a seguinte ideia. Então, já vou para a correta. Letra B. Organização social e dependência do homem em relação ao meio ambiente. O que a imagem mostra? Então, pessoas coletando, pessoas pescando, pessoas caçando. Isso é uma demonstração de como o homem pré-histórico era dependente do meio ambiente, assim como os homens de hoje em dia. Na questão 2, aí a gente já tem uma questão para escrever, né? 2. Qual era o impacto da permanência dos seres humanos, caçadores-coletores, no meio natural que habitavam? Resposta: a permanência dos humanos, caçadores e coletores, em um mesmo local gerava o esgotamento dos alimentos disponíveis. Lembra vocês que naquela época os seres humanos ainda não praticavam a agricultura. Quando eles tiravam os frutos das árvores, demorava muito tempo para eles crescerem novamente. Então, isso era o esgotamento. Na questão 3, de acordo com que investigou e aprendeu sobre o Paleolítico, elabore uma manchete para um jornal pré-histórico fictício. A manchete deverá destacar um típico dia na vida de um ser humano ou grupo de seres humanos da pré-história. Use a criatividade e faça uma ilustração. Então, pessoal, a manchete pode ser essa aqui. Ou você pode fazer uma que vocês quiserem também. Que diz, né? Diminuição da quantidade de animais e caça é reduzida nessa estação. Qual estação? Por exemplo, no verão. E aí vocês podem fazer um desenho, né? Com que é proibido caçar, ou homens abaixando as suas armas de caça, fica a cargo de vocês. Então vocês têm que colocar. E o título também pode ser diferente, mas o título tem que estar correspondendo à imagem, tá bom? Então vamos para a semana 2, pessoal. Na verdade, não, desculpa, é a questão 4, né? A gente tem um texto que nós não vamos ler e se pede o seguinte: a partir da leitura do texto, produza uma poesia contendo as seguintes palavras: rios, agricultura, sedentarismo, civilizações. Então, e aí eu fiz uma aqui que diz o seguinte: os rios são essenciais para a agricultura, ela gera o sedentarismo e civilização com fartura. Então, essa é uma rima. Se vocês conseguirem fazer uma outra rima, também podem fazer. Na questão 5, por que os homens do Neolítico se fixaram próximo aos rios? Resposta: porque era o local mais adequado para o desenvolvimento da agricultura. Então,
a resposta das 5 é essa aqui. Rios como o Rio Nilo, o Rio Tigre, o Rio Eufrates, o Rio Indo, o Rio Azul. Nas mais diversas localidades na Ásia e na África também com o Rio Nilo, foram povoados às suas margens para justamente o trabalho com a agricultura. Continuando aqui, pessoal, e aí sim, agora começamos a semana 2, vamos para a questão 1 da semana 2. Atividades. 1. Elabore um texto, uma poesia ou até mesmo um desenho que expresse a cultura do lugar onde você vive. Então, aqui também outra rima, né? O lugar onde moro é cheio de plantações, o povo é amigo e não tem aviões. Então, aqui é uma pequena rima de um lugar como a nossa cidade. No caso, estamos falando aqui de Manhuaçu. Bom, um jovem em trabalho sofreu racismo em seu local de trabalho. Apresente um caso concreto ocorrido em seu bairro, em sua cidade ou que sejam de seu conhecimento que indique a ocorrência de preconceito e discriminação contra a população negra ou indígena. Em seguida, apresente uma solução para esse problema. Um jovem em Manhuaçu sofreu racismo em seu local de trabalho. Então, essa é a notícia, essa é a situação. Para acabar com o racismo, por exemplo, a partir do momento em que você reconhece o racismo como um risco para a vida da população negra, é necessário que leis punitivas funcionem contra este ato. O que são leis punitivas? A pessoa que cometeu racismo vai presa, ou ela sofre uma multa. E qual é o ato? O ato de racismo mesmo, de você ofender alguém por causa da cor da pele dele. Tá bom? Na 3, gente, o combate ao racismo e suas consequências passa também pelas manifestações culturais que valorizam as práticas e os saberes das populações negras e indígenas. Então, aí a resposta, né? Entre as manifestações, essas manifestações da população negra, principalmente, se encontram o bumbo meu boi, a capoeira, o congado, entre outros. E aí, né? Pesquise sobre diferentes manifestações e expressões artísticas que valorizam as culturas negras e indígenas. Em seguida, destaque como elas podem ajudar no combate ao racismo no Brasil. A partir dessas manifestações, todas as pessoas podem conhecer a importância dos povos africanos, destacando sua história e a valorização de seus ancestrais. Então, essa é a semana 2. Vamos para 3. Questão 1 da semana 3, falando aqui sobre fontes históricas e outras coisas mais. 1. Por que as fontes históricas são importantes para o estudo da história? Justifique sua resposta. As fontes históricas são fundamentais para que o historiador realize seu trabalho de investigação do passado. Então, com fotos, documentos escritos e outras coisas mais, é que o historiador faz uma investigação para entender como as pessoas viviam no tempo passado. Na questão 2, a gente tem, né? Identifique em sua casa um documento, objeto ou artigo que seja uma fonte histórica de seu contexto familiar, isto é, que revele dados, insumos e informações referentes à sua família. O que lhe permite contar sobre sua família, qual é o valor desse objeto para você ou para seus familiares, partindo da diversidade de histórias e contextos apresentados pelos objetos, reflita sobre a importância e o valor das histórias que podem existir por trás desses simples elementos. Então, por exemplo, uma foto antiga da família, lá dos seus pais ou dos seus avós, é um vestígio histórico. E aí o que ela mostra? Essa foto mostra a aparência dos meus pais ou dos meus avós, por exemplo, como eles se vestiam e onde eles moravam. Conhecer nossa história é conhecer um pouco de nós mesmos. Na 3, leia a música
Peraí. Mas desculpa, gente. Me perdi um pouco aqui. Um momento. Sim, na 3. Conto das três raças, né? Não vou ler a música aqui. E aí o que se pede? Ao analisarmos uma fonte histórica, como é o caso dessa música, é possível perceber qual era a interação de sua produção e o que ela pode nos revelar sobre o passado. Justifique sua resposta. Então, respondendo a primeira pergunta, sim, justificando. A letra da música nos permite compreender as dores e sofrimentos de populações negras e indígenas ao longo da nossa história. Lembrando que o Brasil é formado por três principais povos, né? Os povos negros, os povos indígenas e os povos europeus, principalmente vindos de Portugal. Em aulas passadas, no MIT, nós falamos, né, sobre populações pré-históricas do Brasil. Todas essas populações pré-históricas estão identificadas nos chamados grupos indígenas. Semana 4, para terminarmos aqui a correção hoje, a primeira atividade, né, a questão 1. Uma entrevista, vou colocar aqui para ficar mais fácil, uma entrevista pode ser considerada uma fonte histórica? Ela apresenta uma verdade absoluta e inquestionável? Justifique sua resposta. Sim, uma entrevista pode ser considerada uma fonte histórica. Porém, deve-se considerar que o entrevistado pode mentir e deve-se questionar a intenção do entrevistador e do entrevistado. Então, sim, uma entrevista de um presidente, de um jogador de futebol, de uma pessoa, ela pode ser considerada uma fonte do passado, mas deve se considerar também quais os interesses do entrevistador e do entrevistado. E aí, como conferir? Você vai lá conferir fotos, escritos e outras coisas mais para fazer uma análise daquela entrevista. Sempre duvidar de tudo. Na questão 2, aqui está comum, mas é a questão 2, na verdade, vou até colocar aqui, a história se faz com documentos escritos, quando existem, mas ela pode e deve ser feita com toda a engenhosidade do historiador, com palavras e sinais. Paisagens de tela, formas de campos e ervas daninhas, eclipses lunares e cordas de atrelagem, análise de pedras pelos geólogos e de espadas de metal pelos químicos. Numa palavra, com tudo aquilo que, pertencendo ao homem, depende do homem, serve o homem, exprime o homem, significa presença, atividade e os gostos e as maneiras de ser do homem. A citação expressa a ideia de que as fontes históricas, letra A, registram modos de viver e visões de mundo da sociedade humana ao longo do tempo e apresentam-se de forma diversificada. Então, questão 2 da semana 4, letra A. Na questão 3, pergunta, né, o que são as fontes históricas. Elas são utilizadas como evidências do passado humano. Então, a alternativa correta é a, no caso, está errado aqui no meu computador, a letra D. Evidências utilizadas como evidência do passado da humanidade. Bom, e aí, para terminar, a gente tem um texto aqui sobre os griots e pergunta quem são eles, né? A partir do texto, apresente as contribuições dos griots para a história da África. Resposta: os griots na África Antiga eram responsáveis por firmar transações comerciais entre impérios e comunidades e passar aos jovens ensinamentos culturais, vendo hoje em dia a prova viva da força da tradição oral entre os povos africanos. Lembrando que na África, até hoje, existem os griots, né? Esses contadores de história. Tá bom? Vou interromper o compartilhamento. Pessoal, então é isso. Lembrando que eu vou mandar os vídeos de correção pelo YouTube, uma correção completa, né, do PET. Então, quando vier o PET 2, vou mandar uma correção completa e assim sucessivamente. Meu muito obrigado a todos. Se inscreve e valeu.